Fala aí, galerinha, eu sou o Rocha, esse é o Administração Explicada e hoje nós vamos falar sobre o PEPS e o EPS, mas antes disso, não se esqueça de deixar o like nesse videozinho, se inscrever no canal e também dar uma olhada no nosso site e Instagram que vai aparecer aqui, beleza? Então vamos para o vídeo, o que são o PEPS e o EPS? Bom, eles são metodologias de gestão de estoques que consiste na forma como esses estoques serão organizados e consumidos, sendo o PEPS primeiro a entrar, primeiro a sair, e o EPS último a entrar e primeiro a sair, e auxiliando ainda na composição de preço desses produtos, ok? Beleza? Então vamos agora para o quadro que eu vou dar algumas explicações, alguns exemplos aqui para vocês. Então vamos lá. Imagina que você tem o seu estoque e aí você realizou 3 compras, beleza? A primeira compra que você fez, você comprou 30 unidades e quando você fez essa compra, estava R$15 esses produtos. Quando você fez a segunda compra, o preço ele já aumentou desse produto que você estava comprando. Então você comprou 20 unidades a R$20. Depois você fez a terceira compra e aí você comprou 25 unidades, só que dessa vez o preço estava R$22, beleza? Então você teve essas 3 entradas no seu estoque, cada uma com a sua quantidade e cada uma com o seu preço. Quando você utiliza o método PEPS, significa que o primeiro produto que entrou no seu estoque, ele também vai ser o primeiro produto a sair do seu estoque. Então, nesse caso, o produto que sairia primeiro do seu estoque seria o primeiro que você comprou. Esse que tem 30 unidades. Caso você utilize o método EPS, o último a entrar, primeiro a sair, o primeiro produto que iria sair do seu estoque depois dessas 3 compras seria exatamente o terceiro produto, que foi o último que você comprou para colocar no seu estoque. Os últimos produtos que você comprou para colocar no seu estoque, beleza? Então, essa é a parte de gestão de estoques, ok? Aqui eu vou te dar um exemplo de toalhas de casa. Pensa assim, ó, para você entender isso de forma prática. Imagina que você lavou a toalha da tua casa. E aí você tem 2 toalhas lá e você bota mais 2 em cima. Qual dessas toalhas que você vai pegar na hora que você precisar utilizar? Se você pegar de cima, você está utilizando o EPS. Se você pegar a que está embaixo, você está utilizando PEPS. Beleza? Então esse é um exemplo que você utiliza o PEPS e o EPS na sua casa, beleza? Aí você tem um exemplo das canetas de quadro. Imagina essas canetas que eu tenho aqui no quadro mesmo. Quando você for armazenar essas canetas para você vender, utilizando ainda esse exemplo, tá? Das 3 compras. Qual vai ser a forma que você vai utilizar para gerir esse estoque? Você pode utilizar o PEPS, você pode utilizar o EPS. Só que nesse caso, as canetas, como elas não têm uma data de validade, o prazo de validade é indeterminado, então você não necessita utilizar o PEPS. Você pode utilizar o EPS, que muitas vezes acaba sendo mais prático, porque você só coloca os produtos e você não precisa de repente organizar e puxar os de trás para frente ou de baixo para cima, que seja para que você consiga fazer com que os primeiros a entrar também sejam os primeiros a sair. Se você tiver um produto, claro, que ele tem prazo de validade, você deve utilizar o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, porque ele tem validade. A não ser que, claro, você saiba qual é a validade daquele produto e você saiba que você vai vender todo o seu estoque antes daquela validade chegar. Às vezes acontece muito em mercado, às vezes, de repente, ele compra uma quantidade de produtos lá no mercado, vamos supor, caixa de leite, e você sabe que aquela quantidade que você comprou, você vai vender ela muito antes do prazo de validade daquele produto. Então também não faz tanta diferença assim, beleza? E agora eu vou utilizar o exemplo da lata de refrigerante, que a lata de refrigerante, ela tem validade. Então o ideal é que você utilize o PEPS, beleza? Porque ela tem data de validade. Mas tem uma questão aqui que eu expliquei para vocês quando eu falei o que é o PEPS e o EPS, é que eles auxiliam na composição de preço do produto. Por quê? Você pode compor o preço do seu produto utilizando um desses 3 valores de custo que você teve com aquele produto. Então, se você utiliza o método PEPS para composição de preço, isso significa que o seu preço das suas 30 primeiras unidades vai ser de acordo com esse custo. Então vamos supor aqui que a unidade desse produto aqui foi R$15, cada unidade. Então, quando você for compor esse preço, você vai ter que compor utilizando esse custo. Então, vamos supor que é R$15 de custo e você vende a 25. A partir do momento que o custo dessa unidade aumentou, você também teria que aumentar o seu preço de venda. Só que, se você utiliza o PEPS, você só vai aumentar esse preço
de venda quando essas 30 unidades acabarem. Porque você comprou essas 30 unidades por 15. Então, se você vender a 25, ainda tá bom para você. Agora, quando essas 30 unidades acabarem e você começar a vender essas 20, aí você vai ter que aumentar o teu preço. Aí, de repente, sei lá, vai de 25 para 30. Então, essa é a forma de você fazer a composição de preço utilizando o PEPS, que é a forma ideal de fato. Você também pode utilizar o EPS, que nesse caso, assim que você fez essa compra daqui, que deu R$22 a unidade, o teu preço de venda de todas as unidades, ele já será baseado nesse custo. Então você vai acabar tendo muito mais lucro nessas primeiras unidades que você vai vender aqui, porque o teu custo foi 15, mas você colocou um preço nele como se fosse 22. Então, esse é o exemplo da lata de refrigerante. Então, você tem 30 latas de refrigerante que teve um custo de R$15 e você vende a 25, beleza. Você vai vender aquelas 30 a 25, você vai ter um lucro. Se você vender elas baseado nesse 22 aqui, vamos supor a 32, você vai ter um lucro muito maior nessas daqui e também vai ter um lucro maior nessas daqui, porque você está utilizando PEPS. Se você não fizer dessa forma, se você fizer baseado em cada uma delas, você vai utilizar o PEPS. Só que tem um detalhe muito importante aqui. O EPS, ele não é permitido pela legislação brasileira por uma questão contábil, porque você acaba inflacionando o preço desses produtos, desses insumos aqui, e isso acaba não sendo bom para a economia, para tudo. Então, não é permitido você utilizar o EPS por essa questão contábil, etc., porque ele distorce o lucro da empresa, esse tipo de coisa. Então, por uma questão contábil, o ideal é que você use o PEPS. Agora, se você vai utilizar apenas como uma questão de gestão de estoque, de fato, você vai utilizar para saber qual produto vai entrar primeiro, qual vai sair, por uma questão de validade, etc., aí você pode usar tanto o PEPS quanto o EPS, que não vai fazer diferença nesse quesito legal contábil, só vai fazer diferença na parte de gestão de estoques de fato. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo sobre PEPS e o EPS. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ver esses vídeos que vão aparecer aqui. E como eu falei, dá uma olhada lá no nosso site e no nosso Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu!